pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Hoje, aqui no programa, vamos falar de um assunto muito importante para os pais que já precisaram ou ainda vão precisar levar seus filhos para fazer exames de imagem. Vamos descobrir por que existe a radiologia pediátrica, quais são os cuidados específicos com as crianças e também esclarecer mitos que ainda circulam sobre radiação e contraste. Eu trouxe aqui no programa a radiologista pediátrica, a doutora Mariane Cibele. Doutora, seja muito bem-vinda aqui no programa Mãe Sem Culpa. Que honra recebê-la. Muito obrigada, Dani, pelo convite. Obrigado por abrir espaço para a gente falar um pouco sobre esse tema que muitos pais, ou como pais, ou até mesmo como pacientes, vão precisar em algum momento da vida, né? Com então, certeza. Muito obrigada. Com certeza. Obrigada por ter vindo. Então, para a gente começar, eu gostaria, que tu te apresentasse e nos contasse como é que funciona, o teu trabalho. Então, bem, pessoal, eu sou Mariane Cibele Barros, como a Dani já falou. Hoje em dia eu sou coordenadora do Serviço de Radiologia Pediátrica do Hospital Moinhos de Vento. Vocês estão notando que meu sotaque é um pouquinho diferente. Eu não sou gaúcha, sou pernambucana, mas moro aqui desde 2010. Na época eu estava fazendo uma subespecialidade no Rio de Janeiro, quando fui convidada para assumir esse cargo na Radiologia Pediátrica do Hospital Moinhos, né? Então, hoje, além de eu trabalhar ali como radiologista pediátrica, sou preceptora das residências médicas de pediatria e de radiologia dentro do hospital e também faço a parte meio de gestão ética, política dentro da Sociedade Gaúcha de Radiologia, né? Faço parte da diretoria da Sociedade Gaúcha de Radiologia também. Muito bem, que prazer, Então, tu tá aqui, vai responder muitas perguntas, muitas dúvidas, que muitos pais têm. Vamos começar então? Eu gostaria de perguntar primeiramente qual é a diferença, Mari, de a gente fazer de uma radiologista, fazer um exame com uma radiologista pediátrica ou fazer um exame com uma radiologia geral? Então, assim, a radiologista pediátrica, ela é uma subespecialidade dentro da radiologia e qual é a grande diferença? A gente costuma dizer na pediatria que criança não é um mini adulto. Por quê? O corpo da criança é diferente do adulto, ele ainda está em crescimento, desenvolvimento, a estrutura óssea é diferente, as fezes não fusionaram, a resposta celular ela vai ser diferente. Então, a começar daí, a criança é diferente do adulto, assim como as patologias da criança é diferente do adulto. Então, o radiologista pediátrico, ele está apto tecnicamente a saber essas doenças, a fazer esses diagnósticos. Além disso, ele tem um olhar diferenciado para a criança. Então, todo radiologista pediátrico, ele tende a ter uma empatia, comunicação lúdica, porque a gente precisa que o exame flua bem para dar o diagnóstico. Muito bem. Tá aí uma resposta maravilhosa. E qual é a diferença também sobre tu fazer um exame? Muda o jeito que tu vai conduzir se é um bebê ou uma criança? Sim, sempre. Então, assim, a gente quando recebe o paciente, eu sempre digo que a gente não recebe o paciente, A gente recebe, na verdade, toda a família. Porque junto com aquele paciente vem pai, mãe, que muitas vezes está angustiado por alguma patologia que aquele paciente vai ter. Geralmente, nos bebezinhos, esse exame pode ser iniciado com o bebê no colo, os pais sempre presentes, juntos. Às vezes, dependendo do tipo de exame, eu consigo fazer o exame com ele mamando no seio da mãe. Já se é uma criancinha um pouquinho maior, ali de 3, 4 anos, a gente vai sempre brincar. Brincadeiras, trazer o lúdico, música, conversar, mas a radiologia pediátrica também atende adolescentes. Então, quando a gente recebe os adolescentes ali de 13, 14, 15 anos, já é um papo até mais informativo, mostrar o que é que tem dentro do corpo, o que é que está acontecendo ali, para ele, junto com os pais, participar e entender sobre o exame. Mas a ideia é sempre conversar com a criança olho no olho, com empatia e com a linguagem de fácil acesso, usando do lúdico, para que o exame seja tranquilo, a criança fique segura e a gente consiga fazer bom diagnóstico, Perfeito. Em quais situações a gente deve procurar um centro especializado em radiografia pediátrica? Na realidade, toda vez que vocês precisarem fazer exame nos filhos de vocês, ou em alguma criança, o ideal é que se procure um centro que tenha radiologista pediátrico. Por quê?
Porque além desse acolhimento diferenciado do radiologista pediátrico, a gente trabalha com protocolos específicos de exames em pediatria. Então, por exemplo, quando uma criança vai fazer uma tomografia de abdômen, uma tomografia do tórax, o radiologista pediátrico, ele prepara o equipamento para a menor dose possível daquele paciente. Eu não tenho, a dose de radiação depende do que você quer irradiar e do tamanho do corpo. O adulto varia muito pouco o tamanho do corpo, então é a mesma dose para todo mundo, porque vai ser 70 quilos, 80 quilos, 90 quilos. Mas na criança, às vezes eu recebo o paciente que vai ter 50 centímetros, um bebezinho, e às vezes o paciente que vai ter 1,5 metro. Então, os protocolos, eles são sempre individualizados para que o exame seja feito de forma segura, com menor dose de radiação e menor tempo possível. E existe também um limite de radiação por ano, assim, que as crianças podem ser expostas? Não existe um limite, né? A radiação, como é que ela funciona? A radiação é cumulativa. Quanto mais dose de radiação você vai recebendo, aquilo vai acumulando no corpo e vai dando efeitos. E a gente tem 2 tipos de efeitos principais. A gente tem um efeito mais direto, e geralmente isso acontece com doses elevadas de radiação. Então, por exemplo, em sessões de radioterapia, que tu está tendo radiação direto, o paciente pode ter uma queimadura. Isso não acontece nos exames de imagem, porque a gente não tem tanta dose de radiação assim. Nos exames de imagem, o efeito da radiação ele é cumulativo, então qual é a diferença que faz, né? Não é uma tomografia de crânio, não é uma tomografia de tórax. O grande problema é, eu vou pontuar algo muito comum que acontece e às vezes eu como radiologista vejo isso na prática, eu sinalizo no laudo, tá? O paciente tem 2 anos de idade, faz todos os exames no meu serviço ali no hospital e quando eu vou laudar uma tomografia dele, eu notei que ele com 1 mês fez uma tomografia porque caiu do trocador, com 1 ano fez outra tomografia do crânio porque caiu do escorregador, aí depois fez uma tomografia de tórax porque estava com uma tosse e veio fazer uma tomografia de abdômen. Então, com 1 ano de idade, aquele paciente tem 4 tomografias ao longo de um curto intervalo de tempo. A gente sinaliza a dose de radiação desse paciente no laudo, alertando o pediatra e muitas vezes até a família que, opa, vamos segurar, tá demais. Essa dose de forma aguda não vai causar nenhum mal, mas é isso que a gente fala, o efeito é cumulativo, ele está começando a vida, em 1 ano ele fez 5 tomografias, coisa que eu com 40 não fiz, né? Então, assim, esse cuidado que a gente tem que ter. A radiação está aí para nos ajudar e para responder perguntas quando precisa, né? A gente não tem que ter medo da radiação, Sim. A gente tem que ter cuidado. Até porque muitas vezes a gente não vai sempre no mesmo pediatra, né? Ou assim, daqui a pouco o pediatra teve que se mudar e aí mudou e aí então aquele outro pediatra não sabe que aquela criança também fez a tomografia e aí pede de novo. Isso é bem comum, principalmente nos atendimentos de emergência pediátrica. Porque muitas vezes as pessoas não procuram o mesmo hospital. Então, pode procurar um hospital, ser pedido um exame, não melhorou a clínica 2 dias depois, vai em outro hospital, se repete o exame porque não tem acesso ao exame da outra emergência. Então, isso é algo pontual. No Brasil, a gente não tem uma rede de saúde integrada que a gente consiga ter acesso a todo o prontuário do paciente onde ele for. Então, isso sim, cabe à família ter a consciência que exame de imagem também não é legal. Sim, e o que pode acontecer se essa criança for muito exposta à radiação? Tem alguma... Qual é a sensibilidade, qual é a diferença da criança para o adulto em relação à radiação, né? O adulto, ele já formou todas as células. Aquelas células já não estão mais em replicação, não estão em crescimento. Então, o máximo que vai ocorrer com ele, se ele receber muita radiação, é uma mutação. Mas, por exemplo, aquele adulto tem 60 anos, ele vai ter mais 20, 30 anos de vida. Diferente do paciente pediátrico. O paciente pediátrico, essas células ainda estão crescendo, ainda estão se desenvolvendo e a chance de sofrerem mutações por esses eventos externos, elas são maiores. Além do que, o tempo de vida da criança é muito maior. Ela tem 80 anos aí para viver ainda. Então, ela tem 80 anos para receber radiação ao longo da vida. Lembrando que a radiação no mundo, ela não vem só dos exames de imagem. Então, assim, a TV tem radiação, a luz tem radiação, viajar de avião tem radiação. Então, a gente pode comparar, por exemplo,
Uma viagem de avião, às vezes, pode ter mais radiação, dependendo da distância, do tempo e da altitude, do que um raio-x de tórax, né? Então, a radiação está aí para todo mundo, como eu digo, o que a gente tem que cuidar é a quantidade que a gente está recebendo ao longo da vida, né? Olha que interessante, não sabia dessa informação. Não, é isso aí. Os equipamentos modernos, ele tem menos radiação? Sim. Quanto mais moderno o equipamento, a gente hoje tem tecnologias que o próprio equipamento calcula a dose de acordo com o tamanho e peso do paciente. Há 15 anos atrás, isso tudo era manual, o técnico ia lá e escolhia. Hoje, nos equipamentos mais modernos, e aí entra o cuidado que você tem que escolher, tem que ter para escolher onde vai fazer seus exames, é que esses equipamentos mais modernos hoje vêm com software, vêm com inteligência artificial que calcula tanto a menor dose na hora do exame. Além disso, softwares de processamento que, se a criança mexer, se a criança chorar, a gente consegue processar a imagem, diminuído aquele tremido que fica porque ela mexeu, evitando que a gente irradie de novo o paciente. Então, sim, equipamentos modernos oferecem menor radiação. E quando que a gente usa o contraste? O contraste, né? O contraste aqui daria quase um evento só de contraste, mas tentar ser breve, assim. Então, o que é o contraste? O contraste é uma substância que a gente usa para realçar tecidos do corpo. Então, ou realçar algum vaso, um tumor, realçar o parênquima renal, para ver alguma doença. E esse contraste, ele pode ser venoso, o que a gente usa na maioria das vezes, e é diferente o contraste da tomografia para ressonância. No contraste da tomografia, a gente usa um contraste à base de iodo, e na ressonância magnética a gente usa um contraste à base de gadolínio. São contrastes diferentes. E é um contraste que a gente faz venoso para pintar o que seriam órgãos e patologias. Então, isso facilita a gente definir doenças. Além desses contrastes venosos, existe o contraste via-oral, que é o bário, na maioria das vezes, é um contraste que a gente usa para avaliar o trato digestivo, quando vai fazer, por exemplo, um exame de trânsito intestinal. Eu estou com uma suspeita de obstrução do esôfago, a gente toma aquele meio de contraste, parece um iogurte de maçã, né, para ver realmente aquela tinta passando por ali. Então, são basicamente esses 3 meios de contraste que a gente tem na radiologia. A gente faz uso do contraste também, dependendo do que a gente está buscando no exame. Nem todo exame a gente vai precisar de contraste. Então, é muito importante, e aí aqui vai um recado para mães, pais, familiares. Quando vocês vão fazer exame, vocês recebem um questionário perguntando por que você está fazendo esse exame. O ideal é que o médico assistente escreva lá, ele vai fazer uma tomo de abdômen porque eu quero ver uma malformação renal. Mas muitas vezes o médico assistente não escreve e aí a gente tem um questionário à parte que os pais preenchem e com essas respostas a gente vai definir qual meio de contraste a gente vai usar, se vai usar ou não, dose também, né, conforme esses questionários. E ele faz mal, o contraste? O contraste, não é que ele faz mal, mas a gente tem que usar de forma adequada. O contraste, ele é como se fosse um remédio, ele é uma medicação. Então, assim, eu estou com dor de cabeça, vou tomar uma dipirona. Faz mal tomar uma dipirona? Não faz mal. Ela faz mal se eu fizer uma superdosagem. Contraste também. O contraste, geralmente, ele é excretado pelo rim, então a gente tem que cuidar da dose que a gente vai usar no paciente, ele é de acordo com o peso do paciente, para não usar uma dose maior do que o adequado, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Reação alérgica. O contraste, assim como qualquer medicação, ele pode dar alergia. A chance de dar alergia é muito, muito baixa, principalmente no paciente pediátrico, né? A gente tem menos chance de uma criança ter alergia do que um adulto ter alergia. Mas quando tem uma história grave de alergias naquele paciente, a gente repensa qual contraste a gente vai usar. Então, assim, quais são os cuidados? Alergias e hidratação sempre após o uso do meio de contraste, porque como eles são excretados via renal, o ideal é que esse paciente se hidrate bem para excretar o mais rápido possível esse contraste, né? E como que a gente pode saber se essa criança teve alergia ou alguma intolerância, enfim?
Tá. Geralmente é feita uma triagem antes do exame, um questionário perguntando sobre alergias prévias, asmas, algumas patologias relacionadas. Não existe um teste, tá, Dani, específico de, vamos pingar um contraste aqui para ver se aumenta de volume ou não. Não existe um teste, né? Então, assim, o teste é injetar e ver se a criança vai ter alguma reação ou não. E aí entra de novo aquilo que eu já falei. Qual é a importância de estar dentro de um ambiente seguro? Isso, né? A reação alérgica ao meio de contraste, tu tem que ter certeza que teu filho está fazendo num lugar seguro, num lugar onde a gente vai reverter essa alergia e se for uma alergia mais grave, ter o recurso de salvar essa criança, né? Dessa urgência radiológica, porque é a única urgência radiológica realmente que a gente tem. Sim, e a criança ela vai sentir dor ou algum desconforto? Geralmente o desconforto é do pique, porque a gente precisa pegar aquele acesso. Depois que injeta o meio de contraste, sente uma sensação de calor, às vezes um gosto metálico e só isso, nada mais. E é segundos, né? Depois passa. E esse exame tem alguma contraindicação? O uso de contraste? O uso de contraste a gente só contraindica quando o paciente já teve uma alergia a esse contraste previamente, né? Isso é uma contraindicação. Mas fora isso, ou doenças renais graves. Então, assim, eventualmente, se é uma doença renal mais grave, a gente pode ter uma contraindicação relativa do exame, não absoluta. E o que os pais podem observar ou perguntar, né, para que o exame saia seguro, né, para os seus filhos fazerem algum tipo de exame? O que eles podem observar ou perguntar, né, pro técnico ou radiologista? Perfeito, Dani. Então, assim, eu sempre digo que um exame começa antes da radiologia, antes daquela família chegar na radiologia, porque ele deve começar sempre com orientação daquela família, né? Esse exame tem radiação, não tem radiação, vai demorar, não vai demorar. Muitas vezes a gente não tem essas informações antes. Ou porque ali na consulta com o médico assistente não recebeu, ou até veio a call center não recebeu. Mas sempre antes de iniciar um exame, ele vai ter contato com alguém da equipe de saúde, seja médico ou não médico, que ele pode perguntar todas as dúvidas. Mas o que é que eu acho que precisa sempre os pais estarem bem seguros, né? Seguros de que aquele ambiente é preparado para receber a criança dele. Então, vocês usam um meio de contraste seguro, se meu filho tiver uma reação alérgica, tudo vai ser resolvido por aqui, né? Como vai ser esse exame? Quanto tempo é o exame? E a equipe tem que estar preparada para sanar essas dúvidas dos pais. Porque se tem algo que eu digo um exame tranquilo, geralmente acontece quando pais também estão tranquilos e seguros. Isso ajuda a fluir bem, né, o exame da criança. E Mari, já aconteceu alguma situação assim que a pediatra pediu algum exame e vocês identificaram que não era necessário e aí vocês tiveram que entrar em contato com a médica para mudar de repente o exame? Já aconteceu alguma situação assim? Já aconteceu, Dani, e isso é algo super importante. Quando a gente consegue manter o vínculo da família com o pediatra e o pediatra com o radiologista pediátrico. A gente ter a liberdade, porque imagina, ele pediu um exame na frente da família, eu tenho que ter acesso a esse médico para dizer, olha, eu acho que esse não é o melhor exame, vamos trocar para esse outro, porque vai se beneficiar. Isso, na verdade, é um grande benefício para o paciente, né? Porque ele deixa de fazer um exame que seria desnecessário. Então, assim, eu agradeço a toda a equipe que trabalha comigo, né? Seja os outros radiologistas pediátricos, quanto aos pediatras, que a gente trabalha em conjunto e a gente não tem problema nenhum em trocar essa figurinha quando a gente acha que aquele não é o melhor exame para o paciente. É importante, né, a gente ter essa equipe multidisciplinar sempre, né? Quero te agradecer, então, por esse quadro de perguntas, tá? E agora a gente vai entrar com o patrocinador aqui do programa. O programa Mãe Sem Culpa tem o apoio da Euroóptica Iguatemi, que é referência em óculos de sol, armação de grau e lentes. Com tecnologia, qualidade, conforto e muito estilo, a Euroóptica cuida da sua visão do mesmo jeito que você cuida da sua família. Agora, no mês de novembro, a Euroóptica está com descontos de até 50%. Esse aqui é um Prada moderno e atual e a cor tá muito elegante. Esse aqui é um Armani e ele é um clássico da marca, super elegante e sofisticado. Esse aqui é um Prada, ele é super versátil
combina com vários tipos de formatos de rosto. Esse aqui é um Persol, é um modelo masculino e ele tá super em alta, muito elegante. E o diferencial dele, que ele fecha, ó, diferente. Olha só como ele fica. E o programa Mãe Sem Culpa, pensando na família, também trouxe a linha Kids. Tem esse aqui, que é um Ray-Ban. São óculos mais flexíveis. E tem essa marca aqui, ó, a Nano. Que você comprando este óculos, você ganha esta mochila exclusiva. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. E também o diferencial da Euroóptica do Shopping Guatemi, que as lentes ficam prontas em até 1 hora. E você comprando uma armação, você ganha de brinde a lente monofocal. Para mais informações da Black Friday, vou deixar o contato direto da loja juntamente com o QR Code. Então vá na Euroóptica do Shopping Guatemi e escolher o óculos perfeito para cada versão de você. Mari, agora a gente vai entrar no quadro de mitos e verdades, tá? Eu vou te falar uma afirmação e tu vai me responder se é mito ou verdade, e se tu quiser, tu também pode justificar, ok? Vamos lá? Vamos lá. Todo quadro respiratório precisa de raio-x. Não, mito. Super mito esse, né? O quadro respiratório vai ser sempre analisado pelo pediatra, ele vai pedir o raio-x se ele pensar em complicação desse quadro. Um exame de tomografia é sempre melhor do que uma ultrassonografia. Mito. Eu resolvo 90% dos problemas abdominais das crianças pequenininhas, principalmente os menores de 5 anos, com ultrassonografia. Então, a tomografia é só se a gente não resolver pela ultrassonografia. Ressonância magnética em criança sempre precisa de sedação. Não. Normalmente a gente consegue fazer ressonância magnética sem sedar os pacientes que têm acima de 6, 7 anos de idade. Dificilmente a gente vai conseguir fazer sem sedação espontaneamente uma criança de 1, 2, 3 anos. Então depende da faixa etária do paciente. Exames com contraste são perigosos para bebês. Não. A gente tem que cuidar, mas não são perigosos. A radiação de um raio-x pode causar doenças no futuro. Sim, se essa radiação for demasiada, pode causar sim. Quanto mais moderna a máquina, maior a radiação. Quanto mais moderna a máquina, a chance de menor dose de radiação. Lembrando que tudo isso depende do protocolo que é escolhido. O ideal é que sempre seja um protocolo pediátrico. E aí, Dani, eu vou te interromper. Só falar da pergunta anterior, quando tu falou que radiação pode dar raio-x, eu quero deixar bem claro, tá? A radiação pode dar doença, perdão. Isso é só em casos muito elevados de doses de radiação, que normalmente não vai acontecer, né? Nos pacientes que são bem assistidos pelos seus pediatras. Perfeito. Criança não sente medo de exame porque não entende o que está acontecendo. Não, mito. Sentem medo e o importante é eles estarem, primeiro, seguros, com pai e mãe dentro da sala, bem acolhidos, entender a importância do exame e muitas vezes, tendo tudo isso, eles vão seguir com medo do exame, né? A faixa etária mais difícil para isso é realmente entre 10 meses e 3 anos de idade, quando eles não conseguem compreender direito o que é que está acontecendo com eles, né? Se a criança se mexer, o exame fica todo perdido. Depende o quanto se mexe, mas em geral a gente tenta aproveitar para não irradiar de novo o paciente, né? Mas tem algumas situações que tem que repetir. Precisa. Tem situações que precisa repetir. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tomografia de crânio tem que ficar com a cabeça parada. De repente, na hora do tubo, a criança resolve mexer a cabeça e a gente perdeu o exame, né? Sim. Se ele resolve mexer assim, não, mas se ele resolve mexer assim, perde o exame. Ou se começa a chorar. Depende do choro. Às vezes eles choram paradinhos, né? Ai, mentira e tal. E aí a gente consegue aproveitar, né? Mas depende. Se o movimento é grande, às vezes a gente precisa repetir. Gestante não pode entrar na sala de exame para acompanhar o filho. Se tiver radiação, não pode. Então, exames de raio-x e exames de tomografia computadorizada, a gestante não pode estar dentro da sala ou até vezes a mulher que tem chance de estar gestante, né? A gente tenta evitar. Mas se não, ultrassonografia e ressonância, ela é sempre bem-vinda para estar do lado do filho.
Mari, agora eu gostaria que a gente entrasse agora num quadro, né, de dica do especialista. E aqui eu gostaria que tu desse alguma dica ou uma orientação para os pais, né, antes, durante ou após, né, um exame de imagem. O que tu gostaria, assim, que seria importante eles saberem? Perfeito. Então, assim, antes do exame de imagem, é sempre importante os pais terem informação sobre o exame. Prestarem atenção ao que o call center ou a orientação do serviço de imagem em relação a tempo de jejum da criança, hidratação da criança, o que deve trazer no dia do exame. Trazer sempre exames anteriores para a comparação do filho. No dia do exame, é importante que os pais estejam calmos e seguros, porque isso ajuda o exame mais tranquilo para o filho, né, para toda a equipe. E depois do exame, depois de realizado o exame, esse pai também pode tirar todas as dúvidas que tiver, seja com o médico assistente ou com o especialista, através do relatório. Depois do exame, eu sempre brinco com os pais, guardem com carinho, porque às vezes esse exame que ele fez 1, 2 anos de idade vai ser muito importante caso ele precise repetir o exame aos 5, 6 para a gente comparar, né? E outra dica que eu quero dar é que às vezes a criança pequena tem um objeto de segurança, aquele ursinho, aquele paninho. Então, se essa criança tem algum objeto que dê segurança, pode levar para o exame, porque pode acompanhar o paciente na maioria das vezes durante todo o exame. Mari, muito obrigado por vir aqui, aceitou, né, o convite de vir aqui no programa, falar de um assunto tão importante, né, que muitos pais têm muitas dúvidas, curiosidades de como funciona, né, esses mitos de contraste, de radiação, que eu acho muito de extrema importância a gente levar, né, para as pessoas entenderem como realmente funciona. Então, quero te agradecer a vinda aqui no programa. Ai, Dani, muito obrigada. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade da gente estar falando aqui sobre um tema que não é tão debatido, não é tão comum, mas assim, conta aí, se tu tem filho, já precisou de exame de imagem, do filho, do primo, certamente todo mundo precisou em algum momento do exame de imagem. Então, apesar da gente não falar muito sobre o assunto, é um assunto corriqueiro e diário, né? E eu espero ter ajudado quem precisar aí de informação. Com certeza ajudou e agradeço novamente a tua presença. E agora eu vou finalizar o programa com uma mensagem muito linda e acolhedora para você aí de casa. Ser mãe é viver constantemente entre amor e preocupação, ainda mais quando o assunto é saúde dos filhos. Toda mãe quer ter certeza de que está fazendo o melhor, e é neste momento que a informação faz toda a diferença. A radiação deve ser pensada com responsabilidade e somente quando realmente necessário. Na radiologia pediátrica, os exames são feitos com protocolos seguros e controlados, usando a menor dose possível de radiação. Cuidar da saúde do seu filho é um ato de amor, e isso inclui confiar na tecnologia e em profissionais qualificados. Não se culpe por se preocupar, porque mãe informada é mãe sem culpa. E toda criança merece um cuidado de crescer forte, saudável e feliz. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.